Olá, muito prazer, eu sou a Cíntia das Magias da Rosa, sou taróloga, sou herdeira, sou benzedeira, sou reikiana, sou professora de história e historiadora e vim aqui nesse canal potente do Espiritualidade contar um pouco da minha trajetória. É um prazer muito grande poder fazer isso. Eu nunca imaginei conscientemente que um dia estaria eu aqui com os oráculos, atendendo pessoas, ajudando pessoas a se conectarem com os seus caminhos de alma. Mas eu sempre me interessei pelo universo holístico, desde pequena. Entretanto, quando eu era pequena, sequer eu sabia o que era holístico, né? O que é isso. Mas eu sempre tive uma conexão com o que era esotérico, com pedras, com oráculos. Eu sempre, desde muito pequena, tive uma conexão muito grande também com os arcanjos, com a fraternidade branca, com o espiritismo, o kardecismo, por conta da minha mãe. A minha mãe frequentava e me levava. Eu fui batizada enquanto criança, assim como muitas e muitos, na igreja católica. E durante uma época da minha vida, eu vivia na igreja, fazia parte do grupo jovem, cantava. Eu era um corpo presente ali, mas frequentava também com a minha mãe os centros espíritas. Meu pai e a família dele toda tem uma longa história dentro da Umbanda. Já fomos a terreiros de Umbanda, só que em determinado momento meu pai se cansou, se chateou, enfim, e foi se tornando mais cético. Mas minha mãe era um caminho que me levava sempre para os lugares onde ela conhecia, relacionados à Umbanda ou ao Espiritismo. Então sempre tive essa chama muito acesa. Depois fui crescendo e me interessando por outras coisas, jovem, adolescente, querendo namorar e tudo mais. Já não frequentava mais a igreja e nem um lugar em específico. De vez em quando ia com a minha mãe em algum centro espírita, Amadiz, tomar passe, essas coisas. Bom, até que eu entro, digamos assim, me conecto, me reconecto com a Umbanda quando eu comecei a namorar quem hoje é o meu marido, e ele me levou para um terreiro e eu já tinha experiência em terreiros, já tinha desde muito pequena, já tinha esse contato. E ali, obviamente, fui cuidando da minha espiritualidade. Conheci por uma amiga muito querida, o templo onde depois eu me batizei, recentemente me batizei, o templo de Umbanda, o qual eu faço, o meu coração faz parte. E aí, em termos profissionais, eu me formei em História, amo a História. E sempre me conectei muito, sempre gostei de ouvir histórias. Então, para mim, o ofício do historiador tem a ver com ouvir histórias e contar histórias. Muito embora nem todos os historiadores concordem com isso. Mas não é sobre isso o vídeo. E aí me formei enquanto historiadora, quis dar aula e achei que eu fosse seguir esse universo. Como eu havia contado, eu retornei para a Umbanda porque já tinha toda uma experiência de terreiro, da minha família, da minha ancestralidade e tudo mais, e espírita também, mas fui, enquanto adulta, escolhendo mais o caminho da Umbanda. Me encontrei no terreiro maravilhoso, onde meu coração está lá, como eu já disse, e aí fui seguindo a minha vida, me formei em História, fiz mestrado, fiz várias especializações e fui dar aula. Em 2019, antes da pandemia, eu decidi fazer um curso de tarô, porque eu sempre fui muito apaixonada, como eu falei desde o início, pelo universo holístico e pelos oráculos. Sempre me chamou muita atenção e eu já estudava sem perceber, de forma intuitiva, e resolvi fazer um curso para isso. E aí teve a pandemia, entrei numa crise existencial muito grande, questionei sobre a minha profissão, sobre o meu fazer, enquanto professora, que comecei a questionar ainda mais a educação, o papel da sala de aula, porque foi muito caótico tudo, obviamente, foi algo devastador a pandemia para todo mundo. E dentro do universo da educação foi assim algo muito delicado.
E isso me fez repensar se era esse o lugar que eu queria. É o porquê de eu ter escolhido esse caminho. Concomitantemente, eu estava terminando o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado, e aí foi assim, algo muito profundo, terminar, escrever e tudo mais. E no meio disso tudo, estudando o tarô. Eu digo que o tarô foi o portal na minha vida. Ele se abriu e junto com isso as coisas foram acontecendo num tempo que é até difícil de explicar. Enfim, e conversando com a minha professora, e ela sempre me incentivou muito, olha só, você já está pronta, vai atender. E eu tinha resistência por insegurança, por crenças de jogar, de cobrar. Eu trazia essas crenças dentro de mim que estão dentro do inconsciente coletivo, do charlatanismo. A gente lê livro na escola, né, eu li um livro que era sobre uma cartomante que dava volta nas pessoas, isso fica nos registros, né? E existem maus profissionais em qualquer área. Mas eu carregava assim a vergonha, o medo. Só que cada vez mais foi se tornando latente começar a atender. E no meio da pandemia, materialmente, dentro da minha casa, a gente passou por uma situação muito delicada. Meu marido ficou sem trabalho, somente eu trabalhava. E aí a minha professora, que me iniciou no tarô, falou, olha só, você tem um canal. Você é, na verdade, um canal e tem uma ferramenta poderosa nas suas mãos, que pode te ajudar. Você está passando por aperto dentro de casa. Por que isso não pode ser um trabalho? E eu comecei a olhar para o tarô como algo profissional. Por que não? É um trabalho como o outro, né? E que tem um valor. E ela falou, vambora, tarô não é para ficar na gaveta. Então coloca isso para o mundo. E eu já tinha feito um perfil no Instagram chamado Magias da Rosa. Na época ele tinha até outro nome, depois eu mudei para Magias da Rosa. E Magias da Rosa é homenagem à Grande Senhora que rege meus caminhos, que é uma pombagira, Dona Rosa Caveira. A princípio o Instagram era Dona Rosa, depois se tornou Magias da Rosa. E eu senti que aquele era um espaço onde eu iria desaguar as minhas subjetividades. Eu compartilhava os meus textos, porque eu sou também escritora, poeta, e eu colocava tudo isso ali. E conforme o portal do tarô foi se abrindo na minha vida, eu comecei a divulgar o meu trabalho. Me joguei, né, e me abri para esse portal que tinha se aberto e as coisas foram acontecendo. E eu fui caminhando dentro desse lugar de enxergar o tarô como uma profissão. E se me perguntarem, mas você pensou como que foi? É até difícil assim falar o que eu pensava. Foi algo muito avassalador, assim, era como se não tivesse outro caminho que não fosse esse. Não foi fácil quebrar crenças dentro de mim e me assumir enquanto taróloga, mas eu fui fazendo de pouquinho em pouquinho e tô aqui hoje. E aí fui oferecendo meu trabalho, compartilhando conteúdos sobre tarô, colocando ali a carta do dia, e as pessoas foram se conectando e esse espaço foi florescendo. Até que chegou também um outro portal muito importante na minha vida, que foi o portal das ervas. Uma amiga compartilhou comigo sobre uma mulher herveira que fazia curso de benzimento, de ervas, online também na época da pandemia. E um portal gigantesco foi ativado, né? Porque já existia dentro de mim e foi ali ativado. Fiz uma iniciação de benzimento na época online, mas fui mergulhando no estudo das ervas. E fui utilizando as ervas na minha vida e comecei a entender que elas poderiam ser utilizadas também nos meus atendimentos oraculares. Isso foi fazendo com que o meu trabalho crescesse cada vez mais e mais. Hoje eu me conecto com as ervas de diversas formas, elas fazem parte da minha vida, né? Sempre tive uma conexão, mas a partir de quando eu dei o sim, né, para esse lugar de sim, eu quero estudar as plantas, eu quero conhecer esse universo, esse reino vegetal maravilhoso, elas foram cada vez mais se tornando vivas na minha vida.
mas sempre foi de interesse meu pesquisar sobre plantas, sobre ervas, tanto que teve um dia que eu achei até curioso, que eu achei um papelzinho meu antigo, né, de anos atrás, onde eu tinha colocado intenções, e uma delas era aprender mais sobre o tarô e as ervas, que estava ali escrito. E hoje, de fato, eu estou nesse lugar. No ano passado, eu fiz uma iniciação, uma imersão de iniciação ao benzimento. Eu sou neta de benzedeira, minha avó, Dona Terezinha de Oliveira Almeida, era benzedeira, porque já não está mais aqui. Me benzeu a vida inteira. Eu fui uma pessoa que tive o privilégio de acessar essa magia tão poderosa que é o benzimento. Onde eu morava tinha benzedeiros, benzedeiras, e eu sempre estive nesses lugares, sempre fui. Minha mãe sempre me levou para esses lugares. E hoje eu sou esse canal. Quando eu fiz essa imersão, outro portal se abriu, que é o benzimento. E o benzimento é algo muito poderoso e se tornou frequente na minha vida. Eu comecei a utilizá-los também nos meus atendimentos. Até o ano passado, na verdade até o início desse ano, eu atendia presencialmente no lugar em Copacabana, e tinha um trabalho meu chamado Magia das Ervas, onde eu atendia com as ervas, né? O carro-chefe eram as ervas, fazia reiki, e no final tinha ali um oráculo, mas o trabalho era erva, bate-folha, defumação, reiki, curativo com ervas e tudo isso. Coisas que eu fui desenvolvendo na minha vida, estudando teoricamente e na prática, porque o estudo da erva é teórico e prático, assim como eu entendo que é o estudo de tudo. Mas, sobretudo, do campo do reino vegetal é um lugar de coração com aquela energia, com os elementais das folhas. É algo difícil também de explicar em palavras, mas eu creio que eu estou conseguindo me fazer entender. E hoje estou aqui falando para a espiritualidade sobre a minha trajetória. Tenho o meu canal no Instagram, Magias da Rosa. Ali eu compartilho conteúdos, mensagens do tarô e divulgo os meus trabalhos, meus atendimentos oraculares. Existem vários, né? Atendimentos específicos, atendimento completo, mas tudo que eu faço não é sobre uma coisa só, não é sobre o oráculo. Sempre vem uma entrega muito grande. O tarô, ele traduz a sua alma. Então ele traz tudo que já está no seu campo. Por isso que eu entendo que não é previsão de futuro. É sobre o que já existe no seu caminho que você pode não conseguir acessar. Pode também conseguir acessar, mas não ter total clareza e ficar ali no teu subconsciente. Mas é tudo sobre o que já existe. Para mim não é algo do futuro, é algo do presente, do aqui e do agora. E o tarô, ele faz uma radiografia do seu campo e coloca ali na mesa a partir das cartas. E nisso eu vejo as demandas, as energias, o que precisa ser ajustado, o que pode ser melhorado e como que eu consigo te ajudar com ferramentas. Porque para mim, o tarô não é só sobre, ou qualquer oráculo, te mostrar teus problemas. Porque no fundo, você sabe deles. Mas é sobre te mostrar caminhos, os melhores caminhos a serem seguidos. E mais do que isso, como que você segue nesses caminhos? Para mim é sobre isso. Porque se fosse só para dizer o problema, eu não me colocaria nesse lugar. De verdade. Por isso que eu coloco cada vez mais no meu trabalho todas as ferramentas que eu tenho. Então, se eu conheço sobre as ervas, eu vou falar das ervas. Se eu conheço sobre as orações de benzimento, eu vou passar isso para o meu consulente, para a minha consulente. Se eu sei de práticas que ela pode colocar no dia a dia de forma simples, para ter firmeza dentro de casa, para ter firmeza no trabalho, para se proteger, para se blindar, para não ser ali uma esponja energética e chegar em casa sugada, eu vou fazer. Então não é só sobre o tarô, é sobre tudo, né? É sobre uma gama de
ferramentas que eu entrego junto com o meu atendimento. E preparei algo especial aqui para o canal, já que eu falei tanto de ervas, e as ervas são muito poderosas como ferramentas para te ajudar em diversas situações da sua vida. Você, por exemplo, que é uma pessoa que está sempre lidando com pessoas, e lidar com pessoas requer muita coisa, e às vezes a energia vai para o buraco. Você pode nem trabalhar com peso, carregando peso, mas às vezes você trabalha com muitas pessoas ao longo do dia, você chega em casa, parece que você arrastou um pino de caldas subindo uma montanha, certo? Então o que você pode fazer que é simples? Um galinho de arruda no seu bolso. A arruda, ela é muitas coisas, mas uma delas, ela ajuda a separar a energia que é do outro da sua, certo? Então ela te blinda, ela faz ali uma blindagem energética. Então você vai pegar o galinho de arruda, pode ser pequeno, porque o cheiro pode te incomodar, porque ela vai, conforme você vai suando, tá ali no seu bolso, aquele cheiro vai sendo exalado. Você vai pegar ali um galinho, ou uma folhinha que seja, vai botar na sua mão, vai colocar o seu hálito ali de dentro de você, você vai colocar com intenção e vai pedir para os elementais, para os seres daquela erva, que cuidam daquela erva, digamos assim, para que ative a proteção, que a arruda possa te blindar das energias que não são suas, para que você não saia carregando coisa que não é sua. Caminhos abertos, espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre a minha trajetória. Axé!